Deus. Muito obrigada. Eu quero honrar a vida do pastor Selmi, porque ele é uma pessoa que caminha comigo há muito tempo e esteve comigo durante todo o processo que eu vivi do câncer. Eu vou falar um pouco de cada coisa. Tenho muitas coisas para falar, tenho que respeitar o horário por causa da escola dominical, mas eu gostaria de começar assim, que nós levantássemos, abríssemos as nossas Bíblias em Mateus 28, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Vamos nos levantar? Todos encontraram? Amém? Então vamos lá. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ok? Eu gostaria de orar. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu quero te agradecer por todos os pastores e famílias, por todos nós. Obrigada, Espírito Santo. Eu te convido a conduzir a minha mente e o meu coração, que nessa manhã o Senhor jorre, transborde, e que as pessoas sejam tocadas pelo teu Espírito, Deus, e que elas percebam que, independente dos desafios que elas enfrentam diariamente, o Senhor é a nossa resposta, o Senhor é o nosso alvo. Por isso nós não desistimos e estamos continuamente, Senhor, confiantes em Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Amém? Podem sentar. Eu vou pedir para o Bruno o tema da campanha de missões é Vamos completar a missão. Eu acabei de ler Mateus 28, 19 e 20. Em seguida vamos ver uma imagem do Tailândia. Eu vou falar como surgiu esse sonho de ir para a Tailândia, como Deus proveu, o que nós fizemos, né, e o que Deus está fazendo ainda, tá bom? Mas antes disso, para quem não me conhece, eu sou Mariette, sou missionária da Jocum, Jovens com uma Missão. Eu faço parte da Jocum desde 1994. Então, assim, vivi anos da minha vida na Jocum, foram mais ou menos 15 anos. Depois eu fiquei um período afastada. Eu fiz teologia na Faculdade Batista do Sul, morei 5 anos lá no seminário, trabalhei 8 anos como professora polivalente no Colégio Batista Shepherd. O pastor Alexandre foi meu diretor e eu tive a oportunidade de não trabalhar, mas de fazer com o coração, servindo ao Senhor em todo o tempo. E eu amo o Colégio Batista e sei que Deus tem sonhos grandes por aquele lugar e continuemos orando por ele. Então, quando foi em outubro de 2020, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E aí eu fiz 4 sessões de quimio vermelha, depois 12 brancas, depois fizemos a retirada do tumor, colocamos o expansor, depois fizemos 3 fases de reconstrução, depois eu fiz 15 sessões de radioterapia e em todo o tempo vocês caminharam comigo, né? Eu quero muito te honrar, você me colocou lá no grupo da NCA e eu sempre expressava os desafios e vocês oravam e Deus concedia vitória em cima de vitória em todo o tempo. Deus foi fiel.
né? E se hoje eu estou aqui, eu sou prova viva de que Ele faz. Ele não fez, Ele faz. Ele é o nosso milagre, Ele é tudo que nós temos, certo? E durante todo o processo do meu tratamento, uma das coisas que eu sempre orava e pedia a Deus era que eu queria voltar para Jocum. Eu dizia para Deus assim: Senhor, eu quero que o Senhor me cure, porque eu quero voltar para o campo. Eu quero servir ao Senhor nas nações. Eu quero testemunhar para as pessoas que o Senhor cura, que o Senhor se revela, que o Senhor continua fazendo, né? Eu lembro que houve momentos no meu processo de tratamento que eu fiquei com muitos medos, com muitas inseguranças. E eu lembro que uma tarde eu estava na minha casa e eu estava lendo um livro sobre curar enfermos e expulsar demônios. Eu só não lembro agora do nome do autor. E quando eu estava lendo esse livro, o autor do livro dizia que Jesus continua fazendo os mesmos milagres. E foi engraçado porque na hora, tipo assim, veio a minha mente, né? Você crê que eu posso fazer? Você crê que eu posso te curar? E aí na hora eu levantei, fui para o meio da sala e comecei a orar e a me quebrantar e falei para Deus assim: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor pode me tocar. E depois daquele dia, sabe, dia após dia, a fé vai te alimentando. Deus vai usando médicos, Deus vai usando pessoas para interceder, Deus vai usando pastores, Deus vai usando enfermeiras, Deus vai usando famílias, Deus vai usando amigos, e você vai, dia após dia, sendo curado em todas as áreas. Né? Porque às vezes a gente pensa que a gente tem uma enfermidade e Deus está tratando só a questão fisiológica, e não é isso. Ele está tratando tudo, porque nós somos corpo, alma e espírito. E Ele vai realmente moldando, modelando a nossa forma, o nosso caráter, a nossa biologia. E foi isso que Deus fez com a minha vida. E eu tive assim, muitas oportunidades de testemunhar para os meus médicos, para enfermeiras, enfermeiros, daquilo que Deus estava fazendo. Eu quero falar duas coisas para vocês que me marcaram muito durante o meu tratamento. Uma foi todos esses procedimentos que eu fiz, cirúrgicos, em todo o tempo que eu entrava no centro cirúrgico, antes de ser anestesiada, eu pedia para orar com todos os médicos. E eles já sabem, todos os médicos que caminharam comigo nesse processo, quando a gente vai fazer algum procedimento, eles já sabem, vamos orar. E assim, foi algo que eu vi Deus fazer, entende? É algo que é real e o Senhor responde. E outra foi, eu tive o procedimento do catéter, a minha cirurgia abriu e ficou assim, quase que visível o catéter. Então, o médico que tinha feito o procedimento, ele queria retirar o catéter e queria fazer outro procedimento para colocar o catéter do outro lado. E no dia que eu fui, estava assim, abertinho e estava muito infeccionado. E aí eu virei para ele e falei assim, quando ele falou para mim que eu ia ter que operar de novo, eu falei assim, não, nós vamos orar. Aí ele falou assim, mas eu não sei fazer isso. E eu falei assim, o senhor só precisa dizer amém. E ali eu orei com ele. E eu sei que quando eu abri os olhos, ele estava assim, ele, calma, calma. Na verdade, eu já estava calma. Quem estava assim, apreensiva era ele. E aí eu sei que eu tive a oportunidade de sair dali. Muitos conhecem o Dr. Bessi, que é dentista, e ele caminhou comigo nesse processo, me abençoou de várias formas. E aí eu fui fazendo alguns tratamentos e orientações, e graças a Deus a cirurgia fechou,
e nós conseguimos fazer toda a parte da quimioterapia com o catéter. E aí eu operei para retirar o tumor no dia 4 de março, no dia do aniversário da Sara, dia 25. Foi ontem, né? Nós comemoramos o aniversário dela. Eu estava fazendo a retirada do catéter. Sabe por quê? Porque Deus proveu tudo o que eu precisava. E quando nós colocamos o catéter, o médico tinha me dito que eu passaria de 1 ano e meio a 2 anos com o catéter. E eu confesso que na época eu fiquei muito baqueada. E olha que coisa linda. Menos de 5 meses depois do meu tratamento, eu retirei o catéter e não precisei colocar mais até hoje. Glória a Deus por isso. Certo? Então, nessa caminhada, eu sempre ficava meditando, pensando em todos os momentos da minha vida em que eu tinha a oportunidade de estar nos momentos missionários da igreja, de ler a palavra, de meditar, a minha vida no seminário como seminarista, a minha vida como professora em sala de aula. E eu ficava pensando assim, que eu queria realmente que Deus restabelecesse a minha saúde para que eu pudesse voltar para Jogo. E foi engraçado que o ano passado, com 1 mês e 5 dias, eu retornei para o campo missionário. Glória a Deus por isso. Eu sempre tive vontade de falar o inglês fluentemente, mas eu tenho uma perda auditiva 100% unilateral. E aí, por conta disso, por mais que eu estude, por mais que eu tentasse, eu tinha dificuldades, porque os sons para mim é diferente. E aí, quando foi o ano passado, eu vi que a Jocum ia oferecer um treinamento de 3 meses, uma escola chamada EFMS, que é uma escola de inglês só para missionários. E aí eu entrei no site, procurei a liderança da Jocum lá em Curitiba, preenchi todos os formulários, procurei o pastor Israel Belo, que é hoje o meu pastor, e ouvi o coração dele, o que ele achava, se ele concordava, e ele concordou, e eu sei que eu preenchi os formulários, passei por todos os trâmites que tem que passar para que eu pudesse retornar para o campo. E engraçado que todos os médicos me diziam: tá tranquilo, você pode ir, porque assim, eu tinha que ter respaldo para poder retornar, porque eu ainda estou em tratamento. E aí eu sei que eu retornei, e foram 3 meses assim de inglês, de manhã, de tarde, de noite. Não podia falar português, mesmo não sabendo falar fluentemente. Fala errado, mas fala, não tenha medo. Então, assim, foi um tempo maravilhoso, de crescimento espiritual, de crescimento acadêmico, de crescimento linguístico, em todas as áreas. Eu gostaria que você passasse. Essas crianças são de um orfanato lá na Tailândia. E até chegar aqui, foram desafios muito grandes. A gente tem uma parceria com uma ONG na Tailândia chamada Mission Network. E aí nós tivemos a oportunidade de sermos convidados por eles para estarmos ali durante 47 dias. A princípio nós iríamos ficar 3 meses, mas por questões de saúde minha, eu acabei não podendo ficar os 3 meses e tive que retornar. Mas se eu tivesse ido para ficar um dia só, teria valido a pena pelo que Deus fez na minha vida e pelo que Ele fez em quem teve a oportunidade de ter contato com a minha equipe, com aquilo que Deus fez. Amém? Então, eu quero dizer para vocês assim que foi um desafio muito grande, e a gente deu o nome para esse projeto, que era um sonho do tamanho de Deus. Eu não sei se o Bruno conseguiu baixar. Conseguiu não? Tá. Eu tinha montado o material, mas aí nós vimos que quando fomos passar para o Data Show, a gente não conseguiu abrir, mas eu consigo falar sem problema nenhum. A Tailândia é um país que tem 92% de pessoas que são budistas e hinduístas.
pouquíssimos cristãos, pouquíssimos. E em alguns lugares da Tailândia não é permitido falar do Evangelho. Mas na cidade que eu fiquei, chamada Shanghai, era permitido. E nós ficamos trabalhando com uma escola que tinha mais ou menos umas 80 a 100 crianças. É uma escola orfanato. Então as famílias, as crianças que têm família até as 5 horas da tarde, elas ficam na escola, às 5 horas vão para os seus lares. Mas tinha um grupo de crianças que ficavam no orfanato, no regime interno. Então tinha a parte do masculino e feminino, e aí nós dávamos suporte para essas crianças. E uma das coisas que mais me tocou durante o período que eu fiquei na Tailândia é a reverência, é a forma como as pessoas são voltadas para Buda. É incrível o que eu estou falando hoje, mas isso assim me impactou, porque nós vivemos num país onde nós temos a liberdade de andar com a Bíblia em capa rosa, seja lá que formato tiver ou tamanho, certo? Nós temos a liberdade de ajoelharmos em qualquer lugar, de orarmos dentro dos hospitais, dentro de ONGs, dentro das cadeias. Nós temos plena liberdade de exercer a nossa fé, de que ainda tem, não é? E temos as nossas Bíblias para usarmos em casa, e muitas vezes a gente não investe o nosso tempo em conhecer a palavra, em ler a palavra, em meditar na palavra, orar e ter intimidade com Deus. E uma das coisas que me chamavam muita atenção é que lá, aonde você vai, tem templos budistas. São muitos templos. E cada um mais lindo que o outro. Sabe? O país é muito lindo. Muito lindo. E uma das coisas assim que eu via era a reverência, o respeito que eles têm pelo budismo, o respeito que eles têm pelos idosos, o respeito que eles têm com eles, entre eles. E nós, infelizmente, não vemos muito isso no nosso país. Sabe? Qualquer pessoa que você encontrar, eles fazem isso. Então, assim, eles têm uma reverência e um respeito muito grande, né? Por pessoas que têm cabelos brancos, sabe? É uma reverência, é um respeito. Eles respeitam muito os idosos. E isso, assim, me ensinou muito, ministrou muito ao meu coração. Se eu tinha esse cuidado com as pessoas, hoje eu tenho muito mais. Até com relação à minha relação com Deus, né? Hoje, quando eu me rendo, sabe, diante de Deus, eu lembro muito deles e eu oro muito por eles, porque nós temos plena liberdade de expressar aquilo que a gente sente pelo Senhor. Imagine um país em que as pessoas diariamente elas cultuam a um Deus que não fala, não faz milagre, não faz nada. Na Tailândia tem uma imagem do Buda, considerado o Buda maior do mundo. Gente, são muitos templos. E nós visitamos. Nós tivemos a oportunidade de visitar um templo chamado Wat Tem. E nesse dia que nós fomos, a nossa equipe, nós ficamos assim no lugar mais restrito, e nós tivemos ali um tempo de oração, um tempo de estar clamando pela nação. E foi assim uma oportunidade muito maravilhosa para as nossas vidas. Então eu quero te incentivar a buscar ao Senhor. Eu quero te incentivar que, diante das dificuldades ou desafios que você enfrentar na sua vida, sejam elas de saúde, acadêmicas, profissionais, relacionamento, casamento, não desistam. Perseverem em todo o tempo e creiam no poder sobrenatural da oração.
Quando Jesus diz assim, ó, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A gente tem que entender exatamente qual é o nosso chamado. Para que nós fomos chamados? Uma das coisas que eu falava para Deus quando eu estava no hospital era que eu queria ter a oportunidade de vivenciar isso na prática. E foram muitos desafios. Eu lembro que quando nós estávamos nos preparando para viajar, o desafio maior, qual era? Qual é o maior desafio que qualquer pessoa tem para viajar? Finanças. Gente, olha, eu estava num culto. Deus usou uma pessoa para falar assim para mim, olha, e a pessoa não sabia de nada, porque eu não tinha falado nada. Deus falou assim comigo, que eu cresci no sobrenatural, porque Ele iria fazer. E aí quando veio orar comigo, falou assim, olha, Deus falou para mim que não é para você ter receio, que é para você ir. Aí eu falei assim, tá bom, abracei a irmã calorosamente, falei, Deus, muito obrigada, hoje eu saio daqui feliz. E olha, gente, a gente tinha um desafio financeiro de R$12.000. Com passagem, com hospitalidade, com alimentação, com tudo. E olha, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus me abençoou de tal maneira que eu tive o privilégio de abençoar outros missionários. E vou dizer uma coisa para vocês. Vocês acreditam que eu recebi ofertas de crianças? Crianças que ofertavam na minha conta R$5, R$10. E era muito engraçado, porque eu precisava dizer assim, Senhor, quem é? Aí depois eu recebi a mensagem no WhatsApp, irmã, a minha netinha me pediu para ofertar para você. Então assim, não importa o tamanho do desafio, o importa é que o nosso sonho tem que ser do tamanho do coração de Deus. Entende? E foi tremendo, porque Deus proveu tudo que eu precisava. Devido ao meu tratamento, eu tenho restrições alimentares. E aí, quando nós chegamos na Tailândia, qual era o outro desafio? A comida. Então, foi tão tremendo que Deus me abençoou com um fogão na Tailândia. Gente, foi muito engraçado. Eu fiquei assim, Senhor, como é que eu vou fazer? Não é? Com relação à questão de alimentação. Muito obrigada. E aí foi lindo, porque nós fomos no mercado. Quando eu entrei assim, ó, de cara, tinha um fogão elétrico. Aí com o fogão vinha uma sanduicheira, vinha panela, vinha tudo que você pudesse imaginar. Parecia uma mini cozinha. Aí eu fui ver lá, né, o valor, falei assim, Jesus, agora a coisa ficou delicada. Aí eu continuei orando. Aí no dia seguinte, eu recebi a mensagem de um amigo que eu não tinha contato com ele há mais de 30 anos. Porque eu trabalhei com crianças de rua em João Pessoa antes de vir para o Rio, para João. Por isso que é importante nós valorizarmos os relacionamentos que Deus nos dá. Porque muitas vezes nós não entendemos nem sabemos o dia de amanhã. Mas o Senhor, Ele sabe porque Ele traz pessoas para nossas vidas. Para que nós sejamos bênçãos para as pessoas. E muitas vezes nós pensamos que vamos ser bênçãos e nós é que somos abençoados. E aí eu fui abençoada com uma mensagem assim, eu estava preocupado com você e gostaria de saber como é que você está. E aí eu falei, né, que eu tinha conseguido, já estava lá na Tailândia, e ele me perguntou quais eram os desafios. E aí eu falei para ele que eu queria que ele orasse por mim com relação à questão da minha saúde e alimentação. Ele estava pensando como é que você ia fazer. Aí eu falei assim, eu estou pensando em providenciar um fogão. Eu pensei nisso ontem. Aí foi e me abençoou. Comprou o fogão e eu abençoei outra pessoa que ficou lá na Tailândia. O fogão ficou lá na Tailândia fazendo missões. Entendeu? Então assim, eu levantava 2 horas da manhã lá na Tailândia, porque eu atendo uma criança, eu sou neuropsicopedagoga, eu trabalho com crianças que têm transtornos, que têm déficits de aprendizagem, que precisam de estimulação, que precisam ser cuidadas, que precisam ser amadas antes de serem ensinadas. Criança precisa ser amada.
Criança precisa ser ouvida. Criança precisa que a gente olhe nos olhos delas. Porque a aprendizagem é só processos. São resultados daquilo que a gente desperta na vida da criança. E eu trabalho com uma criança que ele é chinês, toda a sua família é chinesa, há 6 anos. E mesmo lá em Curitiba, mesmo lá na Tailândia, eu continuava dando aula para ele segunda, quarta e sexta. E eu continuei lá na Tailândia. Eu acordava 2 horas da manhã para dar aula para o meu chinesinho. Quando eu comecei a dar aula para essa criança, ele tinha 6 anos. Hoje ele vai fazer 12 anos em agosto. E ele é uma bênção na minha vida, a família dele também. E eu sei que eu acordava, dava aula para ele, e em seguida ia, fazia meu café da manhã, meu almoço, fazia minhas marmitinhas. E 7 horas da manhã, quando o transporte chegava para nos levar para a escola, na rua orfanato, eu já estava pronta. Sabe? E assim foram todos os dias que eu fiquei na Tailândia. Eu gostaria que vocês vissem, né? Aí são algumas crianças, elas estão com arquinhos. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com elas fuxico e fazer o arquinho com elas. Pode passar, por favor. Não deu para ser uma imagem melhor, mas aí tem uma foto que eu estava com o cabelo muito grande, depois o cabelo curtinho e depois assim, já careca, né? Cabelo voltando. Porque eu tive a oportunidade de contar o meu testemunho em inglês para um tailandês que traduziu para as crianças. E olha que interessante. Quando nós nos propomos a falar para esses adolescentes, né, de 13 a 14 anos, foi interessante porque o responsável chegou para mim e falou assim: olha, nós gostaríamos que você falasse do que Deus fez na sua vida, mas nós não queríamos que você falasse do processo. Aí eu, tudo bem, montei minha aula com tudo que eles pediram, fui lá, o Google Translation era uma bênção, porque você pergunta assim, you speak English, aí os tailandeses dizem assim, a little bit. Aí eu, ok, me too. Aí nesse me too que eu chego lá em nome de Jesus. E aí a gente usava o Google em todo o tempo, e Deus realmente abençoou. E eu sei que quando nós fomos falar para essas crianças, olha o que aconteceu. O tailandês, ele sentiu de Deus de dizer para o meu líder lá que não era para eu omitir a parte do processo. Ele falou assim, olha, Deus está falando comigo que ela precisa falar porque eles precisam ouvir. E olha, gente, foi um derramar de Deus. Foi uma bênção. Dias antes eu fui no mercado com uma amiga lá, a esposa do líder da Mission Network, e nós compramos doces, e eu fiz uns cartões com versículos, fizemos uma dinâmica, e eu sei que quando, tipo assim, eu comecei a falar, eu achava que eu não sabia nada de inglês. Depois eu vi que está tudo aqui, ó. Na hora que você precisa, o Espírito de Deus traz a tua mente e flui através dos teus lábios. Então, assim, não pense que você é uma pessoa que não tem capacidade. Deus é Ele quem te capacita. Olha, gente, é tremendo. Hoje eu estou trabalhando, só para não esquecer, porque eu posso esquecer desse detalhe que eu acho importante. Hoje eu estou ensinando português para uma família afegã, lá em Itacuruçá, aqui na Igreja Batista de Itacuruçá, do pastor Israel. Nós recebemos uma família de afegãos, né, refugiados. São 4 pessoas. E desde o início de janeiro que eu estou dando aula para eles diariamente. E nós fizemos todo o processo de adaptação do Colégio Batista, matriculamos eles. E eles, graças a Deus, já estão falando português. Certo? Então, olha que coisa linda que Deus faz. E aí, voltando para essa parte aí. E aí, eu sei que nesse momento em que eu estava falando do meu testemunho, a gente via, assim, sabe aquela coisa que toca na vida assim, eu nunca tinha visto isso. Eu já tinha visto, assim, adultos quebrantados, né? Tipo assim, compenetrados, conectados com aquilo que Deus estava fazendo.
Mas naquele dia eu vi aquelas crianças conectadas com o Espírito Santo de Deus, né? Assim, fluiu mesmo, sabe? O inglês fluiu de uma maneira maravilhosa. Eu nem sei se hoje, tipo assim, se eu tivesse que falaria com tanta autoridade, com tanta ousadia como foi naquele dia, sabe? E as crianças participaram. Depois eu fiz um momento em que eu queria que eles, dei para eles folhas, pedi para eles escreverem pedidos de oração, e eles escreveram, né, os pedidos em tailandês, depois nós traduzimos, e até hoje eu tenho isso comigo, eu trouxe para orar por eles. Gente, assim, olha, foi um período da minha vida apaixonante, sabe? Teve um outro momento lá na Tailândia, que era a abertura dos jogos na escola, e a Tailândia é um país que o governo de reinado é o rei que governa a nação. E foi interessante porque nesse dia tinha várias autoridades na escola, e nós, como missionários, como equipe, nós fomos honrados, né? Tivemos a oportunidade de sentar com essas autoridades lá do governo da Tailândia. E aí as crianças entram no campo, são várias tribos, e quando eles foram entrando, caracterizando suas tribos, eu desci, perguntei ao meu líder se eu podia descer para tirar foto e gravar. Ele falou que sim, e eu desci, fui para o campo. Quando eu estava no campo, nossa, assim, olha, assim, até hoje eu me emociono quando eu falo. Eu chorava, assim, tipo assim, sabe quando você chora, mas é um choro, tipo assim, de alegria, de gratidão. E quando eu estava ali, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo: olha, Mariette, antes de você chegar aqui, eu já sabia que você estaria aqui. E eu te cuido, sabe? E eu, tipo assim, eu olhava para aquelas crianças, dos pequenininhos, da educação infantil, né, até 17 anos. E assim, eles passavam e, sabe, iam cumprimentando. E aquilo assim, me emocionou de tal maneira que eu confesso a vocês, eu não queria mais voltar para o Brasil. Eu queria ficar lá com eles. E foi assim, foi lindo viver esse tempo lá, de ver assim as provisões de Deus, os milagres financeiros que Deus fez na nossa vida, na nossa equipe. Um dos desafios muito grandes para mim era ter que retornar para o Brasil sozinha. E olha o que aconteceu. Quando nós compramos as nossas passagens, a pessoa que comprou não percebeu que tinha tido alteração na passagem, e eu também não percebi. E o meu voo era um voo que eu sairia da Tailândia na segunda-feira e chegaria no Brasil na sexta. Só que todo esse tempo eu ficaria em aeroportos. E aí, olha o que aconteceu. Eu ficava assim, preocupada. Por quê? Por 2 vezes eu tive alteração na pressão lá. Um dia a minha pressão foi a 14/8, aí tiveram que me levar para o hospital. E uma outra vez a minha pressão foi a 10/6, tiveram que me levar para o hospital. E outra vez, na recepção do local onde nós ficamos hospedados, eu tive um apagão. Assim, nós sempre descíamos 7 horas para irmos para o orfanato. E eu sempre desci, tipo assim, um pouquinho antes, para ficar sentada aguardando. E aí quando eu fui descer, era isso aqui, gente. E lá você não usa sapato, sandália dentro do hotel. Você não usa. Todo o teu calçado fica do lado de fora. Ninguém mexe. Tipo assim, você pode deixar celular, o que você quiser, ninguém pega. Isso assim, não pega. É seu, ninguém vai mexer. E isso foi uma coisa que me marcou, gente. E aí, eu estava assim, ó, com os pés no chão. Quando eu fui descer, fez isso, ó. Pra frente. E eu caí pra frente. Machuquei muito o joelho. O joelho ficou muito machucado. E eu não senti nada nas mamas.
para mim assim, não senti nada. Só que, quando eu liguei para o meu oncologista e falei da queda e que eles queriam fazer uma ressonância magnética de crânio para saber o que tinha acontecido, ele falou que era melhor quando eu voltasse a gente fazia tudo aqui. E realmente, quando eu voltei, eu fui no meu oncologista, ele mediu ultramamografia, o resultado de RADS 4. Aí quando eu recebi o resultado, aí eu fiquei assim, eu falei, Jesus, o que é isso? Aí eu fui na minha mastologista, ela fica calma que isso é só, porque assim, a gente às vezes dá alguns laudos só para que a gente tenha uma atenção maior. Mas eu vou pedir a ressonância e a mamotomia. Fizemos a ressonância, deu BRADS 2. Glória a Deus por isso. Depois fizemos a mamotomia, aí o que deu? Negativo para malignidade. Mas eu estou desde dia 11 de janeiro aguardando que a Unimed libere um procedimento cirúrgico. Eu vou ter que operar de novo. Então, seria quinta-feira que passou, quinta agora, né, para fazer o procedimento. Na verdade, eu nem tinha certeza 100% que hoje eu estaria podendo falar para vocês. Assim, eu caminhei nesse processo de chegar até aqui, ter certeza, orando, Senhor, se realmente o Senhor quer que eu vá, né, o Senhor vai prover a situação para que eu esteja lá no dia e possa compartilhar a tua palavra com os irmãos. E aí, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus tem me sustentado a cada dia. Eu tenho aguardado esse procedimento cirúrgico e dia 10 começa um treinamento na Jocum e eu teria que estar lá. E eu vou começar o treinamento aqui no Rio, fazendo online. E aí depois da cirurgia eu retorno para o campo, para Jocum. E aí os próximos passos Deus vai estar nos orientando. Em nome de Jesus. E eu tenho assim, tido o privilégio de poder testemunhar de Jesus para as pessoas. Pode passar, Bruno, por favor. Olha, gente, o nome dele é Lee, ele tem 2 years, ele falava tailandês e eu ensinei ele a falar inglês. Aí eu perguntava assim, quantos anos ele tinha? Aí ele só olhava para mim e fazia assim, 2 years. Aí eu, 2 years? Yes, 2 years. Então assim, é uma criança que mora no orfanato, tem muitas crianças, mas assim, ele realmente foi alguém que... pessoas que chegam na nossa vida e ficam, né? E ele, sabe, eu lembro que um dia antes de retornar para o Brasil, nós fomos na escola para nos despedir, sem eles saberem que a gente estava se despedindo. E foi engraçado que tinha um caminho assim lá no jardim, né? Que eu estava indo e ele estava vindo. Quando ele chegou pertinho de mim, ele fez isso. Quando ele fez isso, aí eu não aguentei. Eu fui, me abaixei e ficamos abraçados. Sabe quando você sente que você está assim, se despedindo e sabe que você não quer? E foi um abraço que eu nunca mais vou esquecer. Sabe? E ame sua vida. Mas acima de todas as coisas, ame ao Senhor. Sabe, sirva ao Senhor, não se sente em cima das dificuldades ou dos problemas ou dos desafios, mas foque na cruz, foque em Cristo. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas têm falado, e nós temos vivenciado isso nas igrejas, sobre o avivamento. Essa semana eu tive a oportunidade de estar presente e falar numa célula. O que é que nós estamos fazendo e o que é que nós vamos fazer com o avivamento na nossa vida? Porque precisa ter significado, precisa ter objetivo. Nós precisamos entender por que nós estamos aqui hoje. Nós estamos nesse mês todo fazendo esse momento que é de missões nacionais, certo? Na verdade, eu nem sou missionária de missões nacionais e nem de missões mundiais, certo? Não sou, mas fui
para o Haiti pela Junta de Missões Mundiais. Foi um período maravilhoso que eu também vivi no Haiti. Trabalho hoje em parceria com a Junta de Missões Nacionais, dando suporte para a família afegã lá no Colégio Batista, junto com o pastor Alceni. Não existe nomes ou tipo assim, denominações ou ONGs. Existe Jesus, existe o Espírito Santo, existe o ID, a escolha de ir ou ficar. Isso é algo que só você pode decidir. Eu tenho certeza absoluta que no dia que o pastor Vinícius foi tocado por Deus para ir para o seminário, foi uma escolha que ele fez. Foi ou não foi? Uma escolha. Você sabia que você ia ficar durante 4 anos subindo e descendo aquela colina. Eu morei 5 anos lá, gente. Eu trabalhava no Colégio Batista, 7 horas da manhã até às 18 horas. Depois eu subia, não dava nem tempo de tomar banho muitas vezes. Ia para a sala de aula, saía 10h30 da noite. Aí depois eu tinha que ficar até de madrugada fazendo planejamento para dar aula no dia seguinte. E assim foram 5 anos. Porque durante o período que eu fiz o seminário, eu também tive problemas de saúde. Mas eu nunca desisti. Nunca sentei em cima dos desafios e fiquei acomodada. Porque eu sempre criei que o Senhor tem poder para fazer muito mais do que aquilo que eu penso ou que eu sinto. E Ele faz. Ele vai fazer na sua vida. E Ele vai usar os dons que você tem, as habilidades que você tem, a disposição que você tem de servi-lo, de amá-lo, de se doar. E muitas vezes o teu campo missionário é a tua família, é o teu marido, é a tua esposa, são os teus filhos. Porque se nós fizermos lá fora e não fizermos aqui dentro, não é a mesma coisa. Sabe, por anos da minha vida eu queria voltar, eu queria estar de tempo integral em missões e eu fiquei anos de molho. Porque eu entendia que tinham coisas na minha vida que precisavam ser cuidadas. Porque eu tenho minha filha, eu tenho uma filha que fez 24 anos ontem. E éramos só nós duas. E somos nós duas até hoje. Mas eu nunca olhei para trás e fiquei assim, acomodada em cima de dificuldades. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu tivesse ido para a Tailândia para ficar um só dia, teria valido a pena. Olha que coisa interessante. Quando eu estava para retornar, pode passar, por favor, Júlio. Aqui eles estão no refeitório, se alimentando. Eu peço que vocês orem por essas crianças. Pode passar, por favor. Essa senhora, ela é esposa do dono do hotel que nós ficamos hospedados durante todo o tempo. Ela está grávida e eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela. E ela entendeu aquilo que eu falava e ela sabia que o carro estava vindo para nos levar para o aeroporto. E ela saiu de lá, a casa dela ficava em frente ao hotel. Ela veio se despedir. E quando ela veio, eu perguntei se eu podia orar por ela. Ela falou que sim. Se eu podia registrar o momento, ela falou que sim. E aí nós tiramos essa foto e nós fizemos relacionamento. Perto do hotel tinha um ginásio, onde um grupo de mulheres, elas ensaiam 3 dias na semana. Elas dançam as danças tailandesas para apresentar no centro, porque na Tailândia as mulheres mais velhas ensinam para as mais novas. E aí eu tive a oportunidade de conhecer essas mulheres. Eu falava em inglês com uma e ela traduzia para o tailandês para as outras mulheres. Eu tive a oportunidade delas me ensinarem uma dança
tailandesa. E foi muito bom, sabe? Fazer relacionamento, olhar no olho, abraçar. Às vezes você não precisa fazer grandes coisas, mas só você orar por alguém, a oração tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. A Luísa é prova viva disso aqui, né? Eu sou prova viva. Quantas vezes eu não entrei naquele centro cirúrgico sabendo que tinha um grupo que orava por mim? E muitas vezes, antes de entrar no centro cirúrgico, eu ia lá e olhava e via as mensagens de força, de carinho que vocês deixavam lá no grupo. Quantas vezes o pastor Selmi orou por mim? Então, tipo assim, busquem ao Senhor incessantemente. Eu poderia ter feito um esboço, uma pregação e tal, sabe? Mas eu entendi de Deus que o que eu precisava falar para vocês nessa manhã é sobre isso, é sobre vida com Deus, é sobre você participar, é sobre você compartilhar, é sobre você entender que o Senhor, Ele é Deus. Quando eu fui para Jocuí, Curitiba, uma das dificuldades que eu tive era o frio, gente. Curitiba é muito frio. E eu digo para vocês, eu acordava todos os dias, 5h30 da manhã, e eu ia para o campo. Lá tem um campo de futebol enorme, para meditar, para orar. Quando estava chovendo não dava, porque realmente não tem como. Mas, assim, era maravilhoso, sabe? E aquilo que eu achei que eu não iria vencer, que era a questão do frio, acostumei. Hoje, para mim, está difícil estar aqui por causa do calor. E estou, assim, contando os dias para voltar para Curitiba. E, tipo assim, né? São tantas coisas. E outra coisa que é importante. Às vezes você está pensando assim, poxa, mas eu já tenho 50 anos, eu tenho 55, não, eu já tenho 60, não, olha, minha irmã, agora eu só estou assim, senta, levanta. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Quando eu procurei o pastor Israel para falar para ele que o meu peito queimava e ardia para voltar para o campo missionário, eu falei assim, pastor, antes dele falar, né, eu já estava assim, armadinha. Pastor, eu sei, né, que eu estou com 50 anos e tem toda essa questão do meu tratamento e tudo. Aí minha irmã, esquece isso. Olha, assim, foi, sabe assim, foi algo que realmente me impactou e me deu força para realmente eu ir e não olhar para trás. Então, independente de você ter cabelos pretos, brancos, grisalhos, sabe, da idade que você tem, se você é jovem, adolescente, se você está começando a sua vida acadêmica agora, né, se você já tem seus netos, seus filhos, não desistam, sabe, foquem naquilo que Deus tem para a tua vida, porque o que Deus faz é muito além do que aquilo que a gente espera. Pode passar, por favor, Júlia. Acho que essa é a última. Então, eu quero muito registrar para vocês que eu sempre tive no meu coração assim, o desejo realmente de ter essa oportunidade de estar aqui, de compartilhar. Quando eu estava retornando da Tailândia para o Brasil, eu comecei a falar e acabei indo para outro assunto. Eu ficava preocupada em não passar mal sozinha no aeroporto. E aquilo me angustiava, Olha como Deus é lindo, Deus é detalhista. Eu tenho uma amiga na Tailândia que me ligou poucas horas antes de eu entrar no carro para ir para o aeroporto e falou assim, olha, Deus está me falando que Ele vai te surpreender. Eu amei. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei no aeroporto, em Bangkok, porque de Shanghai, onde eu estava, para Bangkok, eram quase 4 horas de viagem. Eu fiquei 12 horas e meia no aeroporto de Bangkok. Eu conheci um grupo de brasileiros. E olha que coisa interessante, né? Eu tive a oportunidade de ser abençoado por um brasileiro lá na Tailândia.
tinha umas lojas de souvenir. Nós estávamos falando e eu falei que eu estava com o bar, que é a moeda lá da Tailândia, e que eu ia voltar com esse dinheiro sem, tipo assim, não ia ter utilidade nenhuma, só quando eu retornasse. Ele virou para mim e falou assim: por que você não vai na loja de souvenir? Tem umas lembrancinhas lindas. E era o que eu queria ter podido fazer antes de vir para o Brasil, mas a gente não teve tempo. A equipe não teve tempo de sair para fazer isso. E foi interessante porque nós fomos lá e eu tive o privilégio de ser abençoada, de poder abençoar outras pessoas também. Fiquei 12 horas e meia em Bangkok, conheci esses brasileiros. Aí de Bangkok para Doha, no Catar, foram 14 horas e meia de voo. Fora a diferença de fuso, eu fiquei 19 horas e meia no aeroporto em Doha. Gente, 19 horas e meia. Mas olha que tremendo. Eu tive voucher para alimentação, tive acesso ao Quiet Room, que é uma sala onde você pode ficar lá e descansar. Água mineral, que é caríssimo no aeroporto, eu tive de graça. Era só ir no guichê da Qatar e eles me davam. Gente, não me faltou nada. E Deus ainda trouxe brasileiros, indianos, para conversar. Estava no período da Copa, né? Os jogos estavam acontecendo. E aí, tipo assim, tiramos fotos, né? Eu só não postei porque depois o Brasil perdeu. Deixa pra lá, fica só nas minhas recordações pessoais. Mas assim, olha, foram momentos lindos, sabe? Tipo assim, que Deus te surpreende. Aí algumas pessoas dizem assim: você foi pra assistir a Copa? Não, gente, eu nem sabia, tipo assim, não tinha nem noção, né? Mas foi um privilégio, foi uma oportunidade que Deus me deu muito linda, sabe? Foi maravilhoso. Chegamos na sexta-feira em São Paulo, 6 horas da manhã, 7 horas estávamos na rodoviária, voltando para Curitiba de ônibus, porque ninguém aguentava mais estar em avião. E aí ficamos 12 horas de São Paulo para Curitiba. Nossa, gente, olha, foi um para, até chegar em Curitiba. Quando chegamos, assim, na hora que nós estávamos descendo do ônibus, a gente fica sabendo que o Brasil tinha acabado de perder, né? Então, assim, foi na hora, assim, a gente ficou meio que... A gente estava alegre que está chegando, triste que o Brasil está perdendo, mas foi um período muito bom, sabe? E em todo o tempo vocês caminharam comigo nisso, em todo o tempo. Então, a gente está aqui para estar ministrando ao coração de vocês que participem, sabe? Se envolvam com missões, independente de ser esse período em que a gente sempre aborda mais, mas procure a pessoa responsável por missões da sua igreja, nem que seja só para estar fazendo parte do grupo de oração, sabe? Pergunta, se envolve. As pessoas, quando pensam em missões e missionários, acham que nós precisamos só de finanças. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, Marliette, a primeira coisa que eu sempre trouxe como prioridade para a minha vida é oração. Eu preciso de oração. Quer me abençoar? Ore pela minha vida. Ore pela minha saúde. Porque eu sei que todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Porque o que nós precisamos é de um corpo saudável, onde a gente tenha condições de se locomover, de ir, voltar, levantar, sentar. Porque, gente, é muito difícil você querer fazer as coisas e você não poder, porque você não tem condições físicas de fazer. Então, glorifique a Deus pela saúde que você tem. Glorifique a Deus pela mente sã que você tem. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito complicado você fazer uma quimioterapia. E a quimioterapia, ela mexe com tuas emoções, com a tua fisiologia, com a tua biologia, você fica todo descompensado. Tem dia que você pega o celular e não sabe nem onde guardou. Você guarda a chave e não sabe onde está. Você guarda o cartão de crédito ou de débito automático e você fica, onde eu botei, onde eu coloquei. Porque você fica todo desestabilizado. Quando eu olho para trás e vejo quem eu era, como eu estava e como eu estou hoje, eu só tenho motivos para glorificar e agradecer e engrandecer o nome de Jesus.
durante esse tempo estivessem orando por mim, pela cirurgia que eu vou fazer. Eu quero mais uma vez agradecer por ter tido a oportunidade de estar aqui. E eu quero mais uma vez orar agradecendo a Deus. E que o Espírito Santo de Deus te toque de maneira bem especial. E que nunca mais você esqueça que você é cheio de dons, de habilidades. Independente se você tem, como é que eu posso te falar? Segurança de que você consegue fazer 100% ou não, o Senhor, Ele vai te capacitar, Ele vai te melhorar a cada dia. E você vai conseguir dar conta. Tá bom? Então eu quero orar agradecendo. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã. Obrigada por tudo o que nós vivemos, Senhor, ali na Tailândia. Obrigada por todo esse processo de retorno para o campo missionário. Obrigada, Senhor, pelos parceiros financeiros, pelos pastores, pelas igrejas que têm apoiado, Senhor, meu ministério. Deus, muito obrigada pela Junta de Missões Nacionais, muito obrigada pela Junta de Missões Mundiais. Obrigada, Senhor, pelos missionários que têm se levantado, têm feito trabalhos lindos em todo o mundo, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelas crianças afegãs. Obrigada, Senhor, pelas crianças chinesas. Obrigada, Senhor, pelas crianças afegãs. Por todas as outras nações, Deus. Obrigada. Oh, Jesus, eu te peço que o Senhor esteja sempre comigo, do topo da minha cabeça, Senhor, a planta dos meus pés. Que o Senhor, todos os dias, renove o meu corpo, renove a minha mente e me faça cada vez mais dependente da sua graça e do seu amor, Senhor. Eu te agradeço, Deus, pela vida do pastor Selmi. Obrigada pela sua recuperação. Obrigada porque nós o amamos. Protege sua família. Senhor, abençoa essa igreja com a multiplicação de membros, de finanças, de restauração, de cura. Deus, que eles vejam e sintam o teu mover. Obrigada, Senhor, pelo grupo de louvor. Obrigada, Senhor, pelos diáconos, diaconisas. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que trabalham, pela Cleo, por cada ministério. Deus, muito obrigada por esse lugar, Senhor, pelas coisas novas que o Senhor tem feito e irá fazer. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmão, que Deus continue abençoando, viu? A gente não tem a noção de como que é o trabalho missionário, né? Muitas vezes a gente acha que precisa ter por muitas habilidades e tal, mas na verdade Deus chama a gente do jeito que a gente, da forma como a gente é. Quando Deus chamou Moisés, Ele perguntou para Moisés: o que você tem na sua mão? Moisés falou: tem uma vara. Solta essa vara. A vara se tornou uma serpente. Moisés teve medo, mas Deus agiu conforme a capacidade de Moisés. Deus age conforme as nossas capacidades. Eu sei que a irmã lá falou que das bênçãos que Deus fez, mas passou também muito perrengue. Campo missionário vai passar perrengue também. Mas em todas essas coisas a gente vê o cuidado de Deus. Que bênção. Deus continua abençoando. Que bênção, né? Poder ouvir pouco, né? Porque se deixar vai ser o dia inteiro. São muitas experiências, é impactante estar no campo. Eu quero agradecer imensamente a sua presença, da igreja de vocês. Muito obrigada. Também orar, né? Vocês pensam o que você vai fazer. Vocês já estão no programa meio. Logo você vai voltar para o campo, né? Também voltar aqui para nos trazer notícias. Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor, na vida da Aniette, Pai. Pela controle, como o Senhor tem feito na vida dela. E que nesse procedimento ela irá fazer como já está. Cada um dos médicos, abençoa, Senhor, seja tudo tranquilo, e que ela continue fazendo todo o processo, orando antes, e que cada médico seja impactado pelo teu sobrenatural na vida dela. Abençoa, restaura sua filha, cuida dela sempre, Pai, da cabeça a todos os pés. Te agradeço por esse momento, pela presença dela aqui, e que ela possa voltar, Senhor, muitas vezes, trazendo notícias do campo, que o Senhor a leve onde está precisando, Senhor, que ela venha sempre estar à tua disposição. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Mas somos muito gratos à vida da Aniette, minha ex-aluna de ginástica, não é? E nós vamos cantar
cantar esse louvor mais uma vez, que é o nosso hino de missões. Vamos nos colocar de pé nesse momento, e que a graça de nosso Deus, o Pai, a consolação do Santo Espírito de Deus presente aqui em nós, o amor de Jesus, seja sobre todo o povo de Deus, no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Missionária do Maracanã e sobre toda a terra. E todo o povo de Deus diz: amém. Teremos